Olá, graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar aqui mais uma devocional, do livro O Caminho para a Presença de Deus, rumo à intimidade com Deus, de Lisa e John Bevere. Nós estamos na semana 7 e estamos no dia 32º. Aleluia, falta pouco para essa jornada finalizar. Estou muito feliz com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E a semana 7 tem como título Aproximando-se mais à medida que você teme o Senhor. Aproximando-se mais à medida que você teme o Senhor. E hoje, no dia 32, nós temos o seguinte subtema. O teste do temor a Deus. O teste do temor a Deus. O que será, hein? Então, abre a sua Bíblia em Gênesis 22, versículos 1 e 2. É o texto-chave aqui. Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Eita! Vamos aqui. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, sua esposa ficou grávida e o filho prometido deles, Isaque, nasceu. Você pode imaginar a alegria que Abraão e Sara sentiram depois de esperarem por tantos anos. E de fato foram muitos anos que eles esperaram. Porque quando o Senhor chamou, Abraão, ele não era tão velho assim. Na época que o Senhor fez essa promessa, e foi indo. Aí quando ele fez 99 anos, foi quando o Senhor concedeu o filho Isaque a ele. Você pode imaginar o amor que eles tinham por esse filho prometido? Eu imagino, gente, de verdade, um Isaque bem mimado e paparicado. Porque eles não eram praticamente pais, Não tinha mais essa noção de pais. Já estava numa outra fase. Então, eu imagino, Não sei vocês, mas eu fico imaginando, porque quando eu vejo idosinhos cuidando dos seus netinhos, eu imagino Abraão e Sara cuidando de Isaque. Que eu vejo aqui o meu marido, que é um senhor que já tem neto, um monte de neta, não vou falar quantos que eu não sei direito, ele sabe ou não. Neto, bisneto e uma trineta. Então, vocês pensam aqui como que é. Os meus filhos têm entre 12 e 9, quase 10 anos. Ele fala com os meninos, dá uma ordem e tal. Aí daqui a pouco ele fica com dó. Aí já quer trocar a ordem. É desse jeito aqui em casa. Aí eu falo, não, você não vai tirar a ordem não, Porque você deu essa ordem. Aí eu fico, Jesus, me ajuda, Senhor. Mas é o que acontece. E eu sei que não é por mal, porque já passaram por tantas coisas, Mas vocês acham que Sara e Abraão não faziam a mesma coisa? Com certeza, Então, o tempo passou e esse relacionamento cresceu enquanto o pai e filho se tornavam muito próximos. A vida desse menino significava mais para Abraão do que a sua própria vida. A sua grande riqueza não era nada em comparação com a alegria de ter esse filho. Nada significava mais para Abraão que esse precioso filho dado a ele por Deus. E aí é onde Deus
testou Abraão, conforme nós acabamos de ler aqui. E Deus falou assim: você tá amando mais ele do que eu? Mais ou menos isso, porque eram filhos da velhice. Ele era o filho da velhice. Porque, querendo ou não, Abraão já tinha tido um filho, que era o Ismael, que ficou com eles muito tempo. Então, ele já tinha tido a experiência de ter filho. Mas você saber que você gerou um filho, que foi promessa de Deus, muito lindo. É o que eu falo pro meu marido muitas vezes. Não esqueça que eles não são nossos, eles são do Senhor. Então, você pode imaginar o choque de Abraão ao ouvir essas palavras, né? Abraão, levanta, vai para a terra de Moriá, lá eu vou te mostrar o lugar, você vai me dar o seu filho, você vai matar o seu filho para mim. Então, essas palavras é algo que trazia tristeza ao coração de Abraão, eu imagino. Ele jamais sonharia que Deus ia pedir algo tão difícil para ele. E ele estava perplexo. Pai e filho eram muito próximos. Depois de todos os anos esperando por esse jovem de preço inestimável, Deus pediu mais do que a própria vida de Abraão. Ele pediu seu coração. Isso não fazia sentido. Né? Que eu acredito que na mente de Abraão deve ter passado assim: não acredito que ele vai fazer isso. A palavra não fala, porque ele faz. A gente sabe que ele vai lá. Mas eu acho que antes dele tomar essa atitude, porque foi na madrugada que ele foi, ele deve ter passado 1001 pensamentos na cabeça de Abraão. É porque quem escreveu isso aqui não foi Abraão mesmo. Foi Moisés quem escreveu Gênesis. Mas a gente imagina, e eu acredito que vocês também devem imaginar, a luta que deve ter sido para Abraão tomar essa decisão de obedecer. Eu imagino. Porque não deve ter sido facinho, né? Ai, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou lá. Não. Tudo bem que foi o que ele fez. Mas é algo muito complicado. Sabemos, aqui ó, mas Abraão sabia que Deus não cometia erros. Não havia como negar o que Deus já deixara claro. Só tinha duas opções para um homem aliançado: obedecer ou quebrar a aliança. Para esse homem de fé, quebrar a aliança não era sequer algo a ser considerado, porque ele estava totalmente imerso no temor do Senhor. O que eu vejo aqui? Eu vejo que ele deve ter parado para pensar assim, falando assim: poxa, como assim? O Senhor me deu esse filho e me prometeu que eu seria pai de uma grande nação. E agora, pai de nações, né? Que a promessa é essa, é pai de nações. E ele está me pedindo o filho. Com certeza ele tem algo a fazer, porque ele não iria me prometer isso, e ele sabe que eu já tô idoso, né? Que a Sara, tadinha, já tá idosa, mais para São Pedro do que para São Paulo. Eu tô exagerando aqui, isso quem fala é meu marido. Mas então não tem como ela mais ter filhos. Tudo bem que o Senhor gerou esse, né? E eu não tô duvidando do que ele pode fazer, mas aí é judiar muito do corpo físico dela. Certo? Então, tudo bem, eu vou lá obedecer. Tanto que ele nem conta pra Sara. Ele vai lá na moita. Sabemos que era um teste, mas Abraão não sabia. A gente sabe porque a gente lê aqui que era um teste. No final a gente sabe que tudo ficou bem. Mas Abraão não tinha essa certeza. Então ele foi por fé. Porque eu imagino ele pensando nesse meio termo aí. Nesse meio tempo, será que eu faço? Mas ele falou que
que ia me dar, que ia fazer, que ia acontecer. Deus é um Deus de promessa, ele me prometeu, então eu confio porque ele prometeu isso para mim e eu creio que ele vai cumprir. O que ele vai fazer lá eu não sei, mas eu vou. No final, eu acho que ele foi essa decisão que ele tomou, mas deve ter tido muitas lutas ali no seu coração. Raramente percebemos que Deus está nos testando, até que tenhamos passado por ele. Pode ser possível trapacear em uma prova na universidade, mas ninguém pode trapacear nas provas que Deus nos dá. Se não estudarmos e não fizermos o nosso dever de casa, purificando o nosso coração, limpando as nossas mãos, não seremos capazes de passar nos testes de Deus, por mais inteligentes que sejamos. E isso é verdade. Muitas vezes o Senhor está nos pedindo o nosso Isaac. E o nosso Isaac pode ser qualquer coisa. Onde está o seu coração, ali está o seu Deus. Onde você está colocando o seu coração? Porque Abraão estava colocando o coração dele em Isaac. Deus já não tinha mais espaço ali. Por isso que Deus pede para Abraão entregar o filho. Porque pode ver que depois de algum tempo, significa que Deus e Abraão estavam naquele impasse, meio que, poxa, ele não está mais caminhando comigo, ele não está mais tendo intimidade comigo, o que está acontecendo? Ele está mais próximo do filho do que de mim. Não que Deus não sabia disso, né? Mas é o que a gente pensa, né? E aí, tudo bem, então vamos lá. Eu preciso fazer um teste com ele para saber se ele ainda continua fiel a mim. Para saber se ele ainda continua firme na aliança que nós temos. Nós temos uma aliança, nós temos uma promessa. E eu não sou eu que vou quebrá-la. Mas será que ele não está quebrando essa aliança? E é isso que o Senhor está perguntando para nós hoje. Ele está falando, eu tenho uma aliança com você. Mas e você? Continua tendo essa aliança comigo? Se os descendentes de Abraão soubessem qual seria o resultado do teste ao qual estavam sendo submetidos por Deus no deserto, eles teriam reagido de forma diferente. Abraão tinha algo diferente em seu coração, algo que faltava aos seus descendentes. Deus, certa vez, me pediu, tá? Isso é o John falando, para abrir mão de algo que pensei que ele me dera. Era algo que significava mais do que tudo para mim. Eu desejara aquilo por anos. Era a oportunidade de trabalhar para um evangelista famoso que eu amava muito. Minha esposa e eu havíamos recebido a oferta de ocupar posições na equipe como assistentes desse homem e de sua mulher. Eu não apenas amava esse homem, como também via aquilo como uma oportunidade de Deus para fazer acontecer o sonho que ele implantara dentro de mim, pregar o evangelho às nações do mundo. E eu esperava muito que Deus quisesse que eu dissesse sim a essa maravilhosa oferta, mas ele deixou claro que eu deveria recusá-la. Chorei por dias depois de recusar a oferta. Eu sabia que havia obedecido a Deus, mas não entendia porque ele me pedira algo tão difícil. Depois de semanas de perplexidade, finalmente clamei: Deus, por que tu me fizeste colocar isso sobre o altar? Ele respondeu ao meu clamor imediatamente, para ver se você estava me servindo ou ao sonho. Tá vendo? É o que o Senhor faz conosco, muitas das vezes. Que não é uma vez só. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele conhece. E se aquilo estiver maior do que o Senhor nas nossas vidas, com certeza Ele irá nos pedir. Com certeza. Se é um filho, se é um marido, se é um pai, uma mãe,
né? Se é algo, um trabalho, o que tiver tomando lugar de Deus na sua vida, o Senhor vai pedir a você e a mim. Porque aonde está o seu coração? É ali que está o seu Deus. E se e eu estivermos colocando o nosso coração em outros lugares a não serem no Senhor, confiando no que Ele pode fazer, no que Ele pode nos dar, no que Ele pode prover, no que Ele pode. Se a nossa fé estiver sendo abalada por qualquer outra coisa, Ele não vai nos conceder. Sonhos, realização material. Vamos supor, eu sonho muito em ter um carro, em ter um carro, em ter um carro. Aí você ganha o carro, você consegue comprar o carro, aí você fica lá, idolatrando o carro, ninguém pode entrar, ninguém pode fazer nada no carro, o seu carro é só para você, só você que pode entrar, você não dá uma carona, você não vai para a igreja mais porque você tem carro, então você vai fazer outros tipos de viagem. E aí? Aí você limpa aquele carro com todo amor e carinho. Não estou falando que você vai desmanzelar, vai cuidar de qualquer jeito, não é isso. Mas eu estou falando que esse carro virou o seu Deus. Assim como se você compra uma casa e de repente você não faz, você limpa a casa, não quer que ninguém suje a casa, não quer que ninguém faça nada na casa, não pode receber visita porque senão vai sujar, não pode isso, não pode aquilo, nada na casa porque senão, ai, ai, ai. E quem é o seu Deus? Sabe? Aí você consegue aquela vaga, aquele trabalho, e você continua, e você trabalha de segunda a segunda. Não posso ter folga porque o trabalho é mais importante neste momento. E aí você luta, 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 luta. E quem é o seu Deus neste momento? Aí você tem um filho igual Abraão aqui. E aí você quer dar tudo pro filho, aí você faz tudo pro filho, não ensina quem é Deus na vida do filho, não mostra Deus pro filho, faz todas as vontades do filho, viaja com o filho, e papapé com o filho, aonde está o seu coração? Então, só então o Senhor, o que aconteceu aqui? Ele testou o autor, o John. Em meio a tudo aquilo, John não percebera o que o Senhor estava fazendo na vida dele. E a única coisa que o impediu de seguir o próprio caminho foi o amor a Deus e o temor ao Senhor. Então é isso que faz com que nós entreguemos o nosso Isaac ao Senhor. Aquilo que está tomando o lugar de Deus. E o Senhor nos testa, tá? Removendo as barreiras. Deus lhe pediu para colocar um sonho ou um desejo nas mãos dele? Nossa fé é provada quando confiamos que Deus nos dará o seu direcionamento definitivo e nos mostrará qual é o seu plano para a nossa vida. Sonhe os planos de Deus. Queira cumprir o propósito de Deus. Faça isso com toda vontade, com todo amor. Queira estar junto de Deus. Coloque o seu coração no nosso Deus. Ame o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, com o seu tudo. Ame o Senhor com o seu tudo. Qual é o seu tudo? Ame o Senhor. E aí sim, o Senhor vai olhar para o seu coração
e vai começar a caminhar com você. Porque o passo o Senhor já fez por nós. Então agora quem tem que dar o passo somos nós, não é o Senhor, porque Ele já fez, e muito. Então vamos orar. Deus eterno, Senhor dos céus e da terra, embora o Senhor não tenha me pedido para sacrificar ninguém, e te agradeço por isso, Deus, porque o Senhor não quer sangue humano, o Senhor nunca quis sangue humano, como ali o Senhor pediu para Abraão. E quando chegou na parte final, lá onde o anjo foi e falou assim, Abraão, Abraão, né? E o Senhor falou para não tocar no rapaz. Eu te agradeço, Deus, por isso. E entendo que eu preciso colocar os meus sonhos, os meus desejos, os meus planos diante do teu altar, Senhor. Pode ser o plano que for, o desejo que for, ó Pai. O que for, isso não pode ser maior do que o Senhor na minha vida. Isso não pode ser maior do que o meu Deus. Ah, Senhor. Porque é o que o Senhor espera de nós, que nós entreguemos o nosso tudo diante de Ti. Porque o Senhor quer o nosso tudo. Se não for o nosso tudo, para o Senhor não vale. O Senhor não quer ninguém ocupando o lugar do Senhor na nossa vida. O Senhor não quer ninguém recebendo as honras por Ti. O Senhor não quer esse tipo de relacionamento. Que hoje eu falo, amanhã eu não falo com o Senhor. Ah, Deus. Obrigada, Pai, pelo, pelo exemplo que o Senhor nos deixou, que foi o Abraão. Pela confiança que ele teve em Ti. Eu sempre imagino Deus, ele tendo aquele impasse, porque nós temos impasse. É igual o John colocou aqui que ele teve esse impasse, que depois ele ainda ficou chorando por não ter aceitado o trabalho. Sabe, Senhor? E eu sei, ó Deus, que talvez, de repente, eu vou ficar também chorando no impasse, entrego, não entrego, confio, não confio, mas eu quero confiar, Deus. Eu quero confiar. Eu tenho alguns sonhos, sim, que o Senhor já conhece os meus sonhos. E eu quero continuar sonhando com o Senhor, porque o Senhor promete. O Senhor faz as tuas promessas. Mas eu quero, ó Deus, que todas as pessoas que estão aqui possam entender isso. E te amar, ó Deus, acima de qualquer coisa. Porque confiar em Ti é prova de amor. Ter fé em Ti é prova de amor. Porque nós não sabemos o resultado final, como Abraão não sabia qual era o resultado. Nós sabemos qual foi o resultado de Abraão, mas Abraão não sabia. E parece que muitas vezes, o que acontece? A gente vive esperando, né? Aguardando a realização dos sonhos e tal. Mas eu vejo, Deus, que muitas das vezes a gente nem precisa ficar implorando, ainda mais quando o Senhor quer nos dar esses presentes, nos abençoar, quando o Senhor olha para dentro de nós, quando o Senhor vê o nosso coração. E eu te agradeço, Pai, por isso. E eu te peço, Senhor, que eu possa temer ao Senhor, temer o Senhor e continuar, ó Deus, amando o Senhor. Que o Senhor possa me ensinar, ó Deus, e ensinar todas as pessoas que estão aqui, que existe esse tempo de espera, que os sonhos, eles são gerados no mundo espiritual, as bênçãos, elas são geradas, e há um momento certo de receber,
Porque se nós não tivermos amadurecimento, se nós não tivermos a mente e o nosso coração no lugar certo, nós não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem. Então, ó Deus, que nós possamos ter isso em mente. Nós precisamos estar junto de Ti, escolhendo Te servir a cada dia e sabendo que esse tempo é um tempo necessário. Os Teus planos são perfeitos, a Tua obra é perfeita. E eu entendo, ó Deus, que o Senhor nunca vai nos dar algo ruim, algo mal. Não, o Senhor sempre tem algo bom para nós. Ainda que aos meus olhos não sejam. Então, que as pessoas possam compreender isso, que eu possa compreender isso, e que o Senhor possa revelar os teus planos a nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu oro, que eu faço essa oração. Amém. E luz para o caminho hoje é Gênesis capítulo 22. Então, vocês vão ler aqui, amadurecer essa ideia, né, de testar o teste de temor a Deus, temor de Deus, né? Você prefere obedecer ou sacrificar? Que nós possamos ter isso muito forte no nosso coração. Obediência, o Senhor deseja obediência da nossa parte. Que Deus abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, abençoe outras vidas. Que o Senhor continue falando ao seu coração. E até amanhã, em nome de Jesus.